Olá, neste vídeo eu quero falar para vocês um pouco mais sobre pontos fixos e contrações e apresentar o teorema da perturbação da identidade. No vídeo anterior eu defini o que era uma contração, tá? Então, antes de continuar, deixa eu só falar para vocês que essas duas primeiras páginas eram para ela estar no vídeo anterior. Só que perdi o time, esqueci, tá, de colocar lá. Mas eu vou colocar aqui porque ainda assim o tema aqui desse vídeo é sobre pontos fixos e contrações, tá? Então no vídeo anterior eu defini o que era uma contração, tá? Então f de x em x é uma contração se acontece isso daqui, né? Então se a norma de f de x menos f de y é menor ou igual que lambda vezes a norma de x menos y, tá? Para todo x e y no conjunto x, e onde lambda é uma constante que está entre 0 e 1, aberto no 1, tá? Então, só para observar aqui, se eu quisesse eu poderia colocar um conjunto diferente, tá? De x em um certo y, tá? Mas eu vou deixar assim de x em x porque o tema que eu vou tratar aqui é preciso que seja x e x, né? No caso, eu vou falar sobre pontos fixos, certo? E outra coisa também, x, um subconjunto do espaço euclidiano, Rn ou Rm, ok? Então, certo, então f é uma contração se isso acontece, tá? Então, bom, como f vai de x em x, eu posso pensar em f como sendo uma aplicação que pega um elemento de x, pega um elemento aqui do conjunto e manda em um elemento que eu posso representar os dois pontos, tanto x quanto f de x, no mesmo ambiente, tá? F vai de x em x, tá? Então, o que é que isso aqui significa? Essa igualdade significa que se eu pegar um ponto x e um ponto y do conjunto x, quando eu aplico f, eu obtenho, então aplicando f, eu obtenho f de x e f de y, e essa desigualdade aqui vai dizer que os pontos f de x e f de y estão mais próximos um do outro do que os pontos x e y, tá? Então, isso significa que a distância diminuiu, tá? Que eu tenho a distância entre x e y, quando eu aplico f, eu tenho aqui a distância entre f de x e f de y. Então, uma contração contrai distâncias, tá? Então, aqui a palavra contração vem desse fato aqui, né? Que f contrai distâncias. Ok. No vídeo anterior, também eu provei o teorema do ponto fixo para contrações, que diz que se f é um conjunto fechado de Rm, e eu tenho uma aplicação de f em f, que é uma contração, então para todo x pertencente a f, a sequência das iteradas de f de x0, então isso aqui significa que eu estou fazendo f de x0, depois f de x0, depois f de x0, depois f de x0, então compondo as aplicações de f aqui. Então quando eu faço essa composição, quando eu tomo o limite aqui das composições, essa sequência tende a A, que é um elemento de f, e esse A é um ponto fixo, tá? Da função f, tá? Então, se é ponto fixo, significa que f de A é igual a A, tá? Então, uma coisa que eu devia ter feito lá no vídeo anterior, quando eu apresentei esse teorema, era ter feito interpretação geométrica, tá? Eu perdi o time, como eu falei, mas vou fazer aqui. Então, só lembrando, né? Então, se eu tenho aqui um ponto x0, então, digamos que eu pego aqui um ponto x0 de f, tá? Então, quando eu aplico, pego um ponto x0 e um ponto A, tá? Que é um ponto fixo, tá? Então, x0 tá aqui, digamos que eu peguei um ponto, na verdade eu não peguei, né? Seja A o ponto fixo de f, tá? Então, quando eu aplico f, quando eu faço f de x0, eu obtenho um novo ponto de x, tá? Então, se eu fizer f de x0, ou seja, se eu aplicar f e nesse ponto eu obtenho um outro ponto, no caso f de x0, tá aqui,
Então, se eu fizer mais uma vez, eu obtenho um outro ponto desse retângulo, né? Tá aqui. Então, se eu fizer isso várias vezes, eu vou obter o FD. No caso, eu vou obter o FK de x0, tá? Então, esse limite aqui significa que, como esse limite aqui tende a A, então isso significa que esse ponto, ele vai tentar se aproximar de A, né? Então, significa que se eu for seguindo aqui essa trajetória, né, que vai acontecer aqui, ela vai convergir para o A, tá? É isso que significa esse limite. Só que isso acontece para todo x0. Aqui, ó, todo x0. Então, se eu pegar um outro ponto, sei lá, um f de pegar um x0 roxo aqui e aplicar f, então eu obtenho esse ponto. Se eu fizer f, aplicar f de novo esse ponto aqui, eu obtenho esse outro ponto. Vou aplicando f3, depois k vezes, depois de aplicar k vezes. Então, tem que acontecer a mesma coisa daqui de baixo, então, porque isso acontece para todo, né? Então, esse limite aqui, ele tem que, essa sequência de pontos, ela tem que caminhar para cá, para o A, por causa disso, Então, mais uma vez, nós temos isso, tá? E se eu pegasse outro ponto aqui e fosse aplicando o mesmo processo, eu obter também a mesma coisa. Outro ponto aqui, também. Se for aqui, também, né? Porque é para todo x0, isso aqui acontece, né? Então, temos essas trajetórias, tá? Em alguns textos vocês vão encontrar, tá? Por causa dessa propriedade de atrair, do ponto A, de atrair os elementos de F. Em alguns textos vocês vão encontrar que A é um atrator de F. Vocês vão encontrar essa nomenclatura, tá? Significa que A está aqui e qualquer ponto é atraído para A. Então, A é um atrator de F. Ok. Tá, mas o tema principal, então como eu falei, as duas páginas que eu ia apresentar era para estar no vídeo anterior. Então, confesso que eu primeiro fiz, esse vídeo era para ele começar dessa parte aqui, tá? Então, fica aí o registro dessa interpretação que eu acabei de fazer, tá? Sobre pontos fixos e o teorema do ponto fixo para contração, né? No caso, sobre contrações e teorema do ponto fixo para contrações. Certo, então o que eu quero falar aqui nesse vídeo, a parte principal é sobre o teorema da perturbação da identidade, né? O que diz esse teorema? Diz o seguinte, então sejam um conjunto aberto, tá, de Rm, e f, uma função que vai de U em Rm dada pela seguinte lei, tá? Então, f de x é igual a x mais uma função φ. Então, observe que esse pedacinho daqui, se f fosse só esse pedaço, f seria a função identidade, né? Só que eu estou somando aqui mais um pedacinho. Então, por isso que é a perturbação da identidade. Então, essa soma aqui, esse mais φ de f é a perturbação, né? Então, eu tenho que f é a identidade mais uma funçãozinha que é uma contração, tá? Então, φ, onde φ de U em Rm é uma lambda da contração. Então, o que acontece aqui? Ao somar, então aqui eu tenho primeiro a função identidade, então eu vou somar uma contração. Então, quando eu somo uma contração, eu perco, obviamente eu vou perder que essa função seja seja a identidade, claro, né? Posso perder também linearidade, naturalmente, mas uma coisa que eu não vou perder é que f é um homeomorfismo, tá? De U sobre a sua imagem. Eu também ainda tenho que f de U é um conjunto aberto, tá? E também, se U for todo espaço Rm, desculpa, então f de U é todo o Rm, tá? Então, recapitulando, se eu perturbo a identidade por uma contração, essa função perturbação, ela é um homeomorfismo sobre a sua imagem. A imagem dessa função ainda é um aberto, tá? Supondo que essa perturbação aqui está definida num conjunto aberto.
E, além do mais, se o domínio da φ, né, da φ, a qual estou perturbando a identidade, se o domínio dela for todo Rm, então a imagem dessa perturbação é todo o Rm também, certo? Ok, eu vou dividir a demonstração deste teorema em 3 partes, tá? Assim como está no enunciado. Tá? O enunciado aqui, observe que eu tenho 3 pedaços, tá? Vou dividir a demonstração desse teorema em 3 pedaços. Tá? Na primeira parte, eu vou mostrar aqui a função f, que vai de u em fu. Tá? Aqui tem um abuso de notação, porque a função original f, o conjunto de chegada dela era rm, tá? Eu estou colocando aqui a mesma letra, tá? Mas não tem problema não, só um abuso de notação. Então, essa função aqui, eu vou mostrar que essa função aqui é um homeomorfismo, tá? Então, para mostrar que essa função é um homeomorfismo, eu tenho que provar que ela é injetora. Essa função f aqui, ela já é contínua, porque ela é identidade mais uma função contínua, no caso, a contração. Então, tem que mostrar que ela é injetora e mostrar que a inversa dela é contínua, tá? Porque como no caso ela já nasce sobre injetora, se eu mostrar que ela é injetora, ela vai ser bijetora, e então ela vai ter uma inversa, e aí mostrar que a inversa dela é contínua. Então vamos lá. Então, para todo x e y, nós temos que isso aqui acontece, tá? Aqui é simplesmente usando a lei de definição da f, tá? Lembra que f de x é igual a x mais φ de x e f de y é igual a y mais φ de y, tá? Simplesmente substituindo aqui a lei de definição da f aqui, obtenho isso. Tá, usando desigualdade triangular, nós temos, isso acontece, daqui para cá, usando que f é uma lambda contração, obtenho isso, tá? Porque φ é uma lambda contração. Colocando essas normas aqui em evidência, eu obtenho 1 menos lambda vezes a norma de x menos y. Então, aqui, lembre que lambda está entre 0 e 1, aberto no 1. Então, isso significa que esse número aqui é sempre diferente de 0. Tá, então afirmo para vocês que essa desigualdade aqui já mostra que a função f é uma função injetora. Tá? É simples de ver, deixa eu só indicar aqui. Suponha que f de x é igual a f de y. Tá? Se isso acontece, então esse número daqui é igual a 0. Né? Então, logo, eu obtenho que x tem que ser igual a y, certo? Então, isso implica que f é injetora, tá? E, no caso, também vai implicar que a inversa dessa função, da função f, ela vai ser lipschitziana. Daqui a pouco eu chego lá. Então, ok. Então, essa função f, ela é uma abjeção, tá? Então, essa função aqui é uma abjeção, ela já era sobre injetora, acabei de mostrar que ela é injetora, e é contínua também, tá? Porque, só lembrando, né, f de x é igual a x mais φ de x, então f é a soma das funções contínuas, então f é contínua, bijeção, então ela tem inversa, e a inversa é lipschitziana, com constante de Lipschitz igual a 1 sobre 1 menos lambda, tá? Deixo para vocês como exercício, é só dar um pause no vídeo e checar, a partir do que está escrito aqui em cima, checar que a inversa da f tem que ser uma função lipschitziana com constante de Lipschitz igual a isso daqui, tá? Só lembrando que é uma função lipschitziana se acontece isso daqui, tá? Menos f de y menor ou igual a uma constante x menos y. Então é uma contração em que aqui eu não faço imposição que esse número esteja entre 0 e 1, tá? Basicamente é uma contração em que não tem restrição para o lambda, tá? Em particular, uma contração é uma função lipschitziana. Enfim, então, só que se f é menos 1 é função lipschitziana, então f é menos 1 é uma função contínua, certo? Então, eu tenho que f é uma função contínua
E f é uma função contínua que tem inversa e a inversa é contínua, tá? Então, f é um homeomorfismo de U sobre a sua imagem, tá? Sobre f de U. Então, acabei de provar, deixa eu ver, essa parte daqui. Então, f é um homeomorfismo de U sobre esse conjunto FU. Tá? Agora, vou mostrar que esse FU é um conjunto aberto de Rn. No caso, deixa eu ver aqui, de Rm. Tá? Então, agora, vou mostrar que FU é um conjunto aberto de Rm. Tá? Certo. Então, vamos lá. Então, quero provar que f de U é um conjunto aberto. Então, deixa eu fazer aqui um diagrama que vai me ajudar. Esse diagrama. Beleza. Então, qual que é o meu objetivo? Bom, quero mostrar que f de U é um conjunto aberto. Então, eu quero, dado um elemento, se eu quero mostrar que esse conjunto é aberto, eu tenho que pegar um elemento dele e mostrar que tem uma bola em torno desse elemento que está totalmente contida nesse conjunto. Tá? Então, se eu pegar um y, pego um y desse conjunto, f de U, então eu quero mostrar que existe um S maior que zero, tal que a bola de centro B de raio S está contida em f de U. Né? Então, isso aqui é o que eu quero. É o que eu quero que aconteça, tá? Então, essa é a figura que eu quero obter, tá? Então, tá escrito assim, mas na verdade é o que eu quero que aconteça, tá? Então, não é automaticamente que isso aqui acontece. Eu quero provar isso. Certo. Ok. Então, se B pertence a f de U, então isso significa que existe um elemento de U, no caso um A, tá aqui, que é elevado em B. Então, existe um A em U, tal que B é igual a f de A. Então, esse cara é elevado aqui em B. Então, A é elevado em B por F. E aqui só lembrando que é F, tá? Não vamos perder de vista que a lei de definição da F é essa daqui, né? Então, F de A é igual a A mais φ de A. Ok. Certo, deixa eu só... Não, ainda não. Então, vamos lá. Então, seja R um número maior que zero, tal que a bola de centro A e raio R está contida em U. Então, aqui em torno do A, eu tenho uma bolinha. Aqui sim, eu tenho a garantia de que existe uma bola em torno de A que está totalmente contida em U. Tá? Por quê? Porque U é um conjunto aberto, tá? Então, U é um conjunto aberto. Aqui em cima, como eu não sei se esse conjunto é aberto, então eu já não tenho que isso aqui acontece direto, né? Tem que provar. Já para U, sim. Então, seja R um número real, tá? Que essa bola de centro A e raio R, a bola fechada, isso é importante, está contida em U, certo? Beleza. Bom, se eu quero provar que esse conjunto aqui está contido nesse, eu tenho que pegar um elemento daqui e mostrar que ele está aqui, né? Então, eu vou pegar um Y dessa bola e eu quero concluir no final das contas que Y pertence a F de U. Se eu conseguir fazer isso, então eu vou concluir essa continência de conjuntos aqui, tá? Como aqui eu estou pegando o B arbitrário, isso vai implicar que o conjunto FU é aberto, certo? Então, eu estou pegando esse elemento aqui, eu quero concluir que Y pertence a F de U, né? Ou seja, que existe um X em U tal que Y igual a F de X. Então, seria é o que eu quero concluir, tá? Então, pega um elemento aqui, no caso ele está aqui nessa bola, aqui de cima. Então, vamos lá. Então, Y está aqui, olha ele aqui. Y na bola de centro B e raio S. E agora eu vou considerar uma função psi que tem a seguinte lei de definição. Então, aqui está a função psi, ela vai estar definida nessa bola. Centro A e raio R é uma bola fechada. Então, a lei de definição da psi é essa, que psi de x é igual a y menos φ de x.
Então, observe que aqui, como x eu estou escolhendo, como eu estou escolhendo esse y aqui, então ele é uma constante aqui, né? Nessa expressão, a variável é x, né? Como eu tenho que y é uma constante e φ é uma lambda contração, então isso implica que essa aplicação que se ela é uma lambda contração também, tá? Então agora observe o que eu tenho. Eu tenho uma função que se definida num conjunto fechado, que é uma lambda contração. Então eu vou tentar usar o teorema do ponto fixo para contrações para essa função aqui, tá? Para obter um ponto fixo dessa função que c. Porque observe, se eu encontrar um ponto fixo dessa aplicação aqui que c, por exemplo, se eu obter um x, tá, que isso aqui é igual a x, eu vou concluir disso o seguinte, eu vou concluir que y é igual a x mais φ de x, que é igual a f por definição. F de x, que é o que eu queria. Lembra que eu escrevi anteriormente? Eu vou concluir que y é igual a um f de x, onde x é um elemento da bola, dessa bola aqui, tá? Que por sua vez está em U, certo? Então, eu quero concluir que esta função daqui tem ponto fixo, certo? Quero concluir que essa função que se tem um ponto fixo. Então, para isso eu vou usar um lema que foi provado no vídeo anterior, certo? Deixa eu só escrever aqui, né? Na verdade, deixa eu só passar aqui o que eu já falei, né? Então, note que se x se eu conseguir encontrar que essa função que se tem ponto fixo, então isso vai fazer eu concluir no final das contas, que foi aquilo que eu escrevi, que y é igual a f de x, tá? Então, isso vai implicar que y está aqui nesse conjunto, está em f de u, que por sua vez vai nos dar essa continência de conjuntos, é o que eu falei, né? Lembra que logo no início eu escrevi, eu gostaria de chegar nessa situação aqui, tá? E essa situação vai implicar isso que está aqui embaixo, né? Então é isso. Então eu quero concluir que essa função que se tem ponto fixo. Então aí para isso eu vou usar um lema do vídeo anterior, que diz basicamente que se a aplicação que se, que eu defini anteriormente, que é uma aplicação que está definida numa bola de centro A e raio R, que eu já sei que é uma... deixa eu escrever aqui. Se definido na bola de centro A e raio R, que eu sei que é uma lambda contração. Então, se eu mostrar que essa aplicação que se ela satisfaz que se de A menos A é menor ou igual que 1 menos lambda vezes R, então eu posso concluir que essa função x ela tem um ponto fixo na bola de centro A e raio R, certo? Isso foi um lema que eu provei no vídeo anterior, certo? Então, eu vou usar agora. Então, aqui, bom, eu tenho que concluir de alguma maneira que isso aqui acontece, certo? Tá? Então, colocando aqui a lei de definição da QC, né? Então, vamos fazer essa conta. Então, QC de A menos A é igual a isso daqui, tá? Então, observe que esse pedacinho daqui é igual a próprio QC de A, né? Então, se a gente olhar agora, por outro lado, se a gente olhar esse outro pedaço que está aqui, isso daqui é igual a menos B, tá? Então, logo, tem aqui isso daqui é igual a norma de Y menos B, tá? Que é menor que S, porque observe aqui, ó. Observe que tanto Y quanto B estão dentro de uma bola de raio S. Então, a distância entre Y e B é menor que S, tá? Como eu quero que isso aqui aconteça, ó, então basta eu escolher esse S aqui. Então agora eu posso escolher o S. Então eu escolho o S no início da demonstração, se eu quiser fazer assim, né? Então no início da demonstração eu escolho o S como sendo 1 menos lambda vezes o R, tá? Então o R ele surgiu aqui nessa parte. Então se o R surge aqui nessa parte aqui, eu já posso começar com o S
desta forma, certo? Então, escolhendo S dessa forma, eu concluo que essa função que C tem um ponto fixo em B, tá? Pelo lema do vídeo anterior, um lema que eu provei no vídeo anterior. Bem, que eu falei até no vídeo anterior que era um lema útil para encontrar pontos fixos, tá? De algumas funções, tá? Então, vamos lá. Então, que se tem ponto fixo, então, basicamente terminou, né? Então, era o que eu queria, né? Então, que se tem um ponto fixo, como eu comentei aqui, né? Se que se tem ponto fixo, então eu concluo isso aqui, e logo eu tenho que essa bola está contida em f de u, né? Então, é isso, tá? Então, o ponto-chave aqui é a escolha do S, né? Então, para terminar, que é a terceira e última parte da demonstração desse teorema, vamos mostrar que se U é igual a Rm, então f de U é igual a todo Rm. Tá? Então, observe o seguinte, observe que teve um momento aqui, né? Eu escolhi uma bola de centro A e raio R contida em U, tá? Só que, como U é igual ao Rm, observa aqui, U é igual a Rm, então eu posso tomar essa bola aqui tão grande quanto eu quiser. Então, eu tenho aqui essa continência que ocorre para todo R. Para todo R é positivo, né? Então, por outro lado, observe que aqui eu tenho que S foi escolhido para ser igual a 1 menos lambda vezes R. Então, isso daqui implica que o S pode ser tão grande quanto eu quiser, porque o S está dependendo de R, né? Então, isso implica que, bom, aqui anteriormente eu concluí que essa bola está contida em f de u. Só que eu fiz uma escolha para o S, que a escolha para o S foi essa daqui, né? Então, isso implica que a bola de centro f de A e raio igual a 1 menos lambda vezes R, que seria o nosso S, está contida em f de u para todo R. Então, é como se eu tivesse uma bola, deixa eu vir aqui na figurinha. Então, é como se essa bola aqui, ela pudesse ser tão grande quanto eu quisesse, né? Então, isso implica que eu posso aumentar essa bola bastante e ela continuar dentro desse conjunto f de u, né? Então, imagina como se eu estivesse inflando a bola aqui dentro do conjunto, só que eu posso inflar essa bola infinitamente. Logo, esse conjunto aqui todinho, ele vai convergir, digamos assim, para o Rm, né? Ele fica arbitrariamente grande, porque dentro dele tem uma bola de raio tão grande quanto eu quiser, né? No caso aqui, estou tomando a bola centrada em f de A, né? Então, isso implica que esse conjunto aqui tem que ser todo Rm, para caber uma bola gigantesca, né? dentro dele. Tá? Ok. Então, isso termina a demonstração do teorema, né? Que era a última parte, que é a terceira parte. Cadê? Aqui. Foi a última parte. Opa. Certo, então agora avançando. Para finalizar este vídeo, eu vou falar de um corolário, tá? Do teorema da perturbação da identidade, que é a perturbação do isomorfismo, certo? Então, seja U um aberto de Rm e f uma função dada pela seguinte lei de definição, f de x é igual a t de x mais φ de x, tá? Então, aqui eu tenho, bom, daqui a pouco eu vou escrever, tá? Mas esse t aqui vai ser um isomorfismo, então eu estou escrevendo, então f é um isomorfismo mais alguma coisa aqui, então, que é a perturbação é do isomorfismo, né? Então, aqui está o isomorfismo e eu estou perturbando por essa função φ, tá? Então, T é um isomorfismo, como eu falei, e a φ, dessa vez, ela vai ser uma função lipschitziana com constante de Lipschitz escolhida aqui dependendo da T. Então, a constante φ é uma função lipschitziana com constante de Lipschitz menor do que 1 sobre a norma de 1 sobre a norma da inversa do isomorfismo T, certo? Então, se isso acontece, então vou ter as mesmas conclusões do teorema da perturbação da identidade, tá? Então, a função f ela vai ser um homeomorfismo de U sobre a imagem de f. A função f também vai ser, na verdade, o conjunto f de U vai ser um conjunto aberto, tá? Em Rm. E a conclusão final, que é a mesma do teorema, né? Então, se U é igual a Rm, então f de U
é igual a todo Rm também, certo? Então aqui é a perturbação do isomorfismo. Ok, então vamos demonstrar este teorema. Então, seja psi, então vamos definir a função psi da seguinte maneira. Psi vai ser t a menos 1 composta com t a menos 1 composta com φ, tá? Então, definida de U em Rm, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos calcular psi de x, a norma de psi de x menos psi de y. Então, fazendo a conta aqui, colocando ali de definição, eu encontro isso, tá? Aqui, essa parte aqui é porque t a menos 1 é linear. Então, aqui, calculando aqui a norma, né? Trocando aqui pela norma, no caso aqui, usando desigualdade, tá? Entre operadores e desigualdade aqui, utilizando aqui a norma do operador t a menos 1, tá? Então, aqui eu tenho... deixa eu fazer aqui um passo intermediário que ficou muito, resumido aqui. Então, daqui para cá, deixa eu fazer aqui o passo intermediário. Então, eu tenho que isso aqui é menor ou igual que a norma do operador t a menos 1 vezes a norma de φ de x menos φ de y, tá? Aí, daqui para cá, eu uso que... Agora, eu vou escrever mais uma linha, que é usando que a função φ no caso, a φ é uma função lipschitziana, né? Φ é uma função lipschitziana, então eu tenho que isso aqui é menor que 1 menos t, vezes aqui a constante de Lipschitz da φ, vezes a norma de x menos y. Pronto, agora ficou melhor. Ficou melhor. Então, tenho isso, que é exatamente o que está escrito aqui em cima, né? Opa, que é exatamente o que está escrito aqui em cima. Tá? Então, esse menor que 1 aqui é porque a constante c ela é menor que 1 sobre a norma de t, a norma da inversa da t, né? Então, se eu multiplicar aqui por t menos 1, então multiplicando aqui por t menos 1, eu obtenho que isso aqui é igual a 1, né? Então, tenho que esse número aqui é menor que 1, tá? É o que está aqui em cima. Tá? Ficou melhor. Tá? Então, a conclusão disso é que a aplicação psi, ela é uma contração. Então, observe que eu tenho que isso daqui é menor que isso, e aqui a constante é menor que 1. Né? Então, a função psi é uma contração. Certo. Então, psi é uma contração, e observe que t a menos 1 composto com f aplicado em x é igual a isso daqui. É igual a x mais psi. Então, como é que a gente chega nisso daí? Vou ver aqui para dar uma luz. Certo? Então, deixa eu só ver aqui quem é que é f. Então, f é isso daqui, né? Então, vamos passar aqui a limpo. Então, vamos lá. F é igual àquilo lá. Então, se eu aplicar, vamos lá. Se eu aplicar aqui t a menos 1 aqui, se eu compor aqui t a menos 1, e aqui também, né? T a menos 1, eu vou obter que... Deixa eu fazer aqui embaixo, tá? Para ficar mais claro. Então, eu tenho que ter a menos 1 composto com f vai ser igual a x mais t a menos 1 composto com f aplicado a x. Só que isso aqui foi o que eu chamei de psi, né? Psi, vamos ver se é isso que está aqui. É, isso mesmo. Certo? Então, essa aplicação aqui é a função identidade mais uma contração. Então, pelo teorema do ponto fixo. Então, agora eu posso usar o teorema agora eu posso usar o teorema da perturbação da identidade, né? Que essa aplicação aqui é a perturbação da identidade por uma contração. Então, o resultado segue o teorema da perturbação de identidade, tá? Então, aplica o teorema a esta função aqui. Só que, se você olhar, tudo que vale para essa função aqui, ele vai acabar valendo só para f. Porque, como aqui eu tenho um isomorfismo, né, com a aplicação linear, tal, que tem inversa
no caso, uma função linear invertível, né? Então, basicamente, esse operador aqui não vai influenciar nas propriedades da f, tá? Então, como T é um homeomorfismo, né? Eu vou ter que essa função aqui vai ser um homeomorfismo, tá? Imagem de aberto é aberto. A imagem, no caso, se eu pegar aqui um aberto, então vamos ver aqui, né? Se eu quisesse mostrar que f de U é aberto, né? Que seriam as conclusões que eu quero tirar, né? Então, basta eu observar que isso daqui é igual a T, f de U. Então, vamos lá. T de U, deixa eu ver aqui, T a menos 1. Composto com isso, né? Então, esse conjunto esse conjunto é aberto. Esse conjunto aqui é aberto, né? Então, se eu aplicar aqui T aqui, eu obtenho que isso aqui é igual a f de U, né? Então, é isso. Então, esse conjunto aqui é aberto. E o último caso é esse daqui, né? Então, basicamente é porque a função, esse t a menos 1 aqui não influencia, né? Todas as propriedades que essa função tem, a função f acaba tendo também, né? Ok. Então, deixa eu finalizar aqui. Então, finalizo por aqui. E no próximo vídeo eu vou falar sobre homeomorfismos que são diferenciáveis, certo? Então, avançando aí na direção de provar o teorema da função inversa, certo? Então, ok. Então, até mais. Valeu.